O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Mudanças podem ser muito boas ou muito difíceis. Quando o nosso próprio corpo muda, então nem se fale. Puberdade é o assunto de hoje do Olho Clínico. Seja bem-vindo. De acordo com o Ministério da Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos de idade. Essa fase é marcada por várias mudanças físicas e mentais. E o começo desse período é chamado de puberdade, e pode ser assustador se acostumar com tantas mudanças. A questão do crescimento de pelos, a menstruação é o mais apavorante, principalmente a menstruação. Por causa da questão do sangramento, né, 7 dias, a duração máxima é 7 dias. E é complicado. Quando começou assim, eu me assustei um pouco. Não foi uma coisa assim que eu levei na naturalidade. Até porque a minha família não acabou falando para mim. Então eu acabei descobrindo sozinho. Mas eu não me senti tão confortável como a gente deveria se sentir, né? Tudo parece estranho, mas é normal. A puberdade é o período em que o corpo e a mente do adolescente se preparam para as funções reprodutivas. Na menina, inicialmente o que acontece é chamada telarca, ou seja, o início do broto mamário, do botão mamário, com o crescimento do volume da mama, seguido do aparecimento dos pelos, tanto na região pubiana como nas axilares, e a menarca, ou seja, o primeiro sangramento via vaginal, que ocorre em torno de 2 anos após a telarca. Então, se a menina desencadeia a puberdade em torno dos 8 anos, ela tem possibilidade de menstruar em torno dos 10 a 11 anos. A menina também tem a questão relacionada ao aumento do volume corporal, além de ter o estirão do crescimento, só que ele é menor, que a menina já cresceu quase 95% da sua estatura durante a primeira década da vida. Ele cresce menos, cresce em torno de 5%, mas tem um aumento da massa gorda, ou seja, a distribuição da gordura na menina, localizando-se mais a nível dos quadris. Quanto ao menino, existe inicialmente o aumento do volume do testículo, seguido do aparecimento dos pelos. Inicialmente os pelos são pubianos. 2 anos após que aparece pelos na face, a chamada barba, né? E também pelos axilares. Após isso vai acontecer o crescimento do pênis e seguido do aumento também da composição corpórea, onde o menino ganha mais estatura do que propriamente depósito de massa gorda, então é mais massa muscular, associado ao engrossamento da voz, certo? Aí ele adquire aquela tonalidade de voz disfônica, que as pessoas às vezes até o próprio adolescente mesmo se sente desconfortável, e também o aumento da oleosidade, propiciando a acne. Quando a puberdade tem início, depende de vários fatores. Um adolescente que entra na puberdade muito cedo ou muito tarde precisa ser levado ao pediatra ou ao endocrinologista, médico especializado em hormônios. Na menina, em torno dos 8 até os 16 anos, e no menino, dos 9 aos 14 anos. Esse período em que a puberdade acontece deve-se a vários fatores, principalmente genéticos, associados aos ambientais, onde a nutrição influencia muito no desencadear do processo. As situações patológicas, ou seja, a presença de doenças, tanto de principalmente neoplasias ou tumores do sistema nervoso central, pode desencadear precocemente drogas, uso de corticoides, uso até de produtos químicos, até no sentido de exposição a inseticidas, principalmente agrotóxicos, podem influenciar no sentido de antecipar a puberdade. Às vezes não é a puberdade em si que intriga as pessoas. Júlia já tinha estudado sobre o assunto na escola e conversado com os pais sobre isso. Ela só não esperava que começasse tão cedo.
No início, eu tinha uma certeza de que eu menstruaria aos 13 anos, porque era assim que foi ensinado e assim minha mãe dizia que tinha acontecido com ela. Então, não que eu tinha desejo, mas eu não ficava preocupada com o evento. Acontece que eu menstruei aos 12, antes de fazer 13 anos. E aí eu fiquei com muito medo. Eu me lembro que no dia eu liguei para minha mãe, ela estava no trabalho, eu tinha acabado de voltar da escola. E aí eu falei, mãe, por favor, volta. Eu não sei o que está acontecendo. E nenhuma das minhas amigas mais próximas tinha menstruado ainda. Então eu chorei muito, porque eu achei que eu estava sendo precipitada. A princípio, o que é importante a família entender que o crescimento é uma ordem natural e que vai acontecer. Então, falar sobre isso com a criança, mesmo já na primeira infância, na fase escolar, é muito importante. Não deixar de perceber que a criança, seu filho, é um ser sexuado e vai se diferenciar para um sexo masculino ou feminino, né? E isso é importante ser colocado em casa, não ser usado como tabu. Isso é importante, né? Porque é uma coisa, você convive com ela, tem uma certa intimidade, então foi super importante. Preparar os adolescentes e crianças para a puberdade é importante porque esta fase vai além das mudanças físicas. É preciso se adequar a um corpo diferente. Esse apoio é importante para que a pessoa entenda que ela vai se desenvolver, vai se diferenciar em um sexo e aí vai assumir o seu papel na sociedade. Paralelamente, o médico deve abordar esse assunto mesmo quando ele não traz o pediatra, não é trazido a ele esta queixa, para que em casa seja um maior espaço de conversa a respeito disso. O meu problema, pessoalmente, era porque eu não tinha crescimento de mama algum ao longo da puberdade. Retardou muito isso. Então, era o problema que eu sentia comigo, mas nunca que chegaram a tirar sarro de mim ao longo da puberdade, nada. Mas com questões mais aparentes, como o crescimento do nariz ou espinhas, normalmente era isso. O adolescente também tem que lidar com o julgamento dos outros e com as diferenças. Eu acho que muda em questão assim geral, né? Tanto para os meninos, tanto na voz, na barba, essas coisas assim, porque tem muitos meninos que têm uma voz um pouco mais grossa, outros um pouco mais fino, e isso acaba diferenciando, digamos assim. E a sociedade acaba tendo esse tabu assim, acaba não aceitando corretamente. O meu amigo mais próximo tinha tanto problema com isso que ele teve que tomar Rakutan. Ele começou a se sentir incomodado pelas pressões que faziam em relação àquele defeito, né? E aí aqueles eventos clássicos de amigas que tiveram a primeira menstruação na escola e sujaram a carteira. E principalmente os meninos nessa idade não perdoam esse tipo de evento, né? Como o jovem passa boa parte da sua vida no ambiente escolar, é lá que a maioria dos problemas relacionados ao crescimento acontecem. Por isso, os educadores devem estar preparados para lidar com esse tipo de situação sem constranger o aluno. A gente entende que quando existe essa relação, esse reconhecimento do corpo, da estrutura física do aluno, alguns não entendem essa transformação e acaba tendo autoestima baixa, não tem vontade de ir para a escola, principalmente as meninas, às vezes têm um seio um pouco diferenciado das outras, então se sente um pouco rejeitada, porque ela se entende que ela é diferente das outras. Assim, por que ela não é igual a mim e por que eu preciso ser diferente dela? Então existe essa confusão na cabeça dos meninos e das meninas que acaba dificultando esse processo de ir à escola. Mas é por isso que eu digo, essa relação família e escola precisa estar sempre presente. A escola pode, paralelamente, apoiar nesse sentido, não somente com as cadeiras pedagógicas, mas no sentido de promover ações onde a família participe para que aconteça um diálogo a respeito disso. Esse apoio é importante para que a pessoa entenda que ela vai se desenvolver, vai se diferenciar em um sexo e aí vai assumir o seu papel na sociedade. Clau encontrou no teatro uma forma de deixar o assunto mais leve e pessoal para os estudantes.
Os alunos em si, eles são conscientizados que a partir do momento que eles fazem um personagem, eles deixam de ser eles para vivenciar aquela história que muitas vezes é de realidade dali mesmo, sabe? A gente traz muita coisa da realidade dos alunos, dos contextos que a gente escuta nos corredores, nas salas dos professores, das funcionárias e funcionários de escola. Então, primeiro a gente faz esse embasamento dos alunos. Hoje você vai vivenciar esse personagem, esse aluno, mas não deixa de ser uma realidade dentro da escola. E talvez o que você está transformando e passando para os outros alunos seja um incentivo para que isso não aconteça mais dentro da escola. Como conversas íntimas podem ser difíceis no ambiente familiar, o apoio dos professores pode fazer toda a diferença. Uma vez eu acabei conversando com um professor e ele acabou me orientando, mostrando para mim mesmo, fazendo a minha mente um pouco abrir mais. Que isso é uma coisa assim que não pode ter na sociedade, assim, de não, você não pode fazer isso, você não pode ver isso. Ele me mostrou, ele acabou me libertando, digamos assim, acabou abrindo minha mente para mostrar que eu sou normal, você é normal, qualquer pessoa é normal. A escola sempre tratou isso, mas de uma maneira muito acadêmica. Eu acho que para essas pessoas que tiveram um problema assim mais significativo, seria interessante um tratamento mais humano, sabe? Ou de conversar, a professora tomar essa atitude, o professor, enfim, chegar e conversar com a pessoa, dizer que é um evento normal, de que não está acontecendo nada de estranho com ela. Porque foi sempre aquela coisa, né? Pauta acadêmica, está no cronograma que devemos dizer o que é a puberdade e como se trata uma relação sexual, mas nunca foi uma coisa pessoalizada. E a escola também pode permitir que os estudantes se sintam mais à vontade dentro de casa. A gente entende que essa cultura que vem de anos, dos pais principalmente, é um pouco complicado, mas está aí o desafio que a escola tem mesmo, de proporcionar essa relação com os pais. Porque a escola é transformação, todo momento a gente está se transformando. E essa relação que tem professores, equipe pedagógica e pais tem que ser unificado, tem que falar a mesma língua. Eu mesmo, na função de pedagogo, para uma menina chegar ao pedagogo, aconteceu isso, você pode me ajudar? Não, eu trato isso com naturalidade, porque não deixa de ser. Não, beleza, vamos ligar para os pais, vamos ver o que é, que encaminhamento. Aqui nós temos algo que pode solucionar o seu problema, precisa você ir embora, há necessidade. Então a gente faz todo o encaminhamento pedagógico que se torna, está no dia a dia, né, dos alunos e das alunas. Mas além de ser um momento de mudanças e autoconhecimento, a puberdade é um processo de crescimento e maturidade. Toda a curiosidade e todo o estímulo hormonal suscita também o início da vida sexual. O contato com o outro ser, o contato físico, isso corrobora para início precoce das relações sexuais e, consequentemente, uma situação de infecções sexualmente transmissíveis, HIV e também uma gravidez indesejada. Tem que se lembrar isso para que a família, a escola e até o profissional de saúde que esteja parceiro nesse segmento, para que esse indivíduo entenda que a liberdade é ter consciência dos seus limites. E esse é o fim do Olho Clínico de hoje. Acompanhe este e outros programas da UFPR TV nas redes sociais, nos canais 15 da NET e 187 da Vivo.